agora no Jabaquara, o que promete para a torcida? Prometemos primeiro muito empenho, muita vontade, muita força, e conseguindo igualar essas três coisas, os resultados vão vir e vamos em busca do acesso. O que o torcedor pode esperar dessa equipe do Jabaquara? Pode esperar muita dedicação, muita força, de vontade, entendeu? E pode esperar muita coisa boa do Jabaquara. Vamos fazer sim, se Deus quiser, um bom campeonato. Bola decisiva, cara a cara, aos 45 do segundo tempo, você sair numa bola que a torcida sente que você tá confiante. Isso não tem preço. Você tá confiante, você tá bem, cabeça boa pra jogar, não tem segredo, você joga bem. Tá aí, não é por falta de otimismo, né, Beto? Você que esteve lá. Exatamente. Inclusive eu pensei que teria já parado por ali, quando eu pedi para conversar com o Gilson, sobre a experiência. O Axel, não é a experiência que eu quero falar sobre o Axel, ele tinha convites melhores do que do Jabaquara, e ele preferiu ficar aqui. Quer dizer, por aí você tira uma base que estou imbuído realmente em colocar o Jabaquara a um degrau a mais dentro do Campeonato Paulista de Futebol. Outra, esses jogadores, que acabamos de falar aqui, jogaram no Palmeiras, mas não o Palmeiras do Tadeu, não. Palmeiras do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, primeira divisão. Então são uns meninos que vão vir com uma bagagem, experiência. Está começando um pouco atrasado? Está sim. Mas a mesma coisa está acontecendo com o adversário, né, que é a Portuguesa Santista, que também não tem um time formado. Sim. Então vão começar ali junto. O time do Jabaquara vai ter bala na agulha, eu acredito, pelo que eu vi, à disposição dos meninos. Um treinamento que é o menino, o preparador de goleiro, o Tigrão, com bolinha de ping-pong. Exige isso aí, exige o máximo de goleiro. Se tivesse treinamento assim, eu estava na seleção. Quando treinei, você também foi goleiro profissional, eu também fui. A época que eu treinava com bola de gude. Rapidinho, só, que o Limão quer falar também, né? Não, deixa ele. Vai. Falar que eu quero. Só respeite a hierarquia. Só porque é o de menor, o senhor quer atravessar. Pode esperar. Por favor, primeiro deixa eu responder. Vai responder. Na verdade, o Beto estava fazendo uma colocação que eu só confirmo que é exatamente dessa forma que estava ocorrendo. Tem muitos garotos que vieram jogando, né? E o Axel, ele não tinha só uma, ele tinha 4 propostas. Fiquei muito feliz quando ele priorizou, nos deu atenção, e eu sei que a minha foi uma das menores para ele. Mas é importante ressaltar, inclusive, que hoje a gestão do Jabaquara, ela é feita, exemplo da Portuguesa, ela é terceirizada. É a Solé Esporte que nos está apoiando, e esse elenco que está se formando, ele está sendo realizado graças à Solé, que nos deu a oportunidade, conhecendo e andando os bastidores do Jabaquara, ela nos deu a oportunidade de estar resgatando aquilo que nós vínhamos criando e plantando na base, para dar um trabalho a curto prazo para ele, que pudesse fazer um atalho, né, o chamado atalho. Então a Solé, é muito importante ressaltar isso, que o Mário nos deu essa condição para que fosse construído esse trabalho que nós estamos fazendo aí. E eu até agradeço o próprio Axel por nos optar, por fazer do Jabaquara a opção e nos dar esse prestígio, né? Principalmente porque eu sei que financeiramente o nosso era o menor, mas ele gosta da cidade e ele queria estar perto de casa. Então, para nós foi muito grato, assim como muitos jogadores estão vindo aí. Né? Teve uma até que mal chegou, eu acabei atendendo o celular dele para brincar e era uma proposta que estava vindo para ele, e ele simplesmente repetiu algo que o Rodrigão, quando veio jogar comigo há 2 anos atrás, repetiu. Recebi a proposta para ele e falou: já cheguei daqui, eu não vou. Não quero nem saber, se for caro, obrigado, estou aqui, fico. E isso o Rodrigão, que é um grande exemplo, tomara que ele seja feliz, torço para que ele faça um bom trabalho na Portuguesa, que é merecedor. Quando eu trouxe ele há 2 anos atrás para jogar na Portuguesa, eu recebi 3 propostas para ele, chamei o Kobayashi, falei: pô, Kobayashi, vai dar para a gente segurar o Rodrigão, e eu não consigo esconder uma proposta aí. A proposta financeira do Rodrigão é só 3 vezes mais do que nós estamos pagando para ele aqui. Aí o Rodrigão, participei, o Rodrigão falou: esquece, eu já estou aqui eu vou ficar, e
estou com a molecada. Aqui eu só saio depois que acabar o campeonato. Então, a passagem dele, ele teve a oportunidade de trabalhar com algum desses garotos. O que eles viram o Rodrigão fazer serviu muito de lição para eles. Foi uma das pessoas que eu costumo falar, no futebol, pelo menos no Jabaquara, foi o maior custo-benefício que nós já colocamos lá dentro. Então, como exemplo para essa garotada, muitos que eu estou trazendo hoje aí, trabalharam, tiveram oportunidade, como esse Gualberto trabalhou. Nós lançamos ele profissional com 17 anos ainda, com o Rodrigão, e o Rodrigão ali ajudando ele, e tanto ele como o Rubens Cardoso. Inclusive o Rubens Cardoso se lança como treinador esse ano também, a técnico do Amparo. Só um momento, senão você não precisa falar, senão ele fica sem a palavra. Deixa de menor aqui. Só porque o senhor já vai ter a palavra novamente. Só Beto, porque eu sou de menor, eles querem abusar da minha pessoa. Ele já tem uma bronca com o senhor, entende? Câmeras no Beto Rani, olha a cara de borrado dele. Ele fica chateado, mas já o senhor fala. Fábio Lázaro, o senhor não comece a provocá-lo. Só também. Porque eu sou de menor, eles querem me queimar. Não, corto-lhe a palavra. Esse também, senhor quer me queimar. Primeiramente, então, vou fazer perguntas rápidas e simples. Primeiramente, você estava no passado no centenário, trabalhou com o Rodrigão, estava no centenário. Gostaria de saber quais foram os erros do Jabaquara do ano passado que vocês não querem repetir esse ano. Listaram os erros e não querem repetir esse ano. E você comentou sobre a molecada que foi pro Palmeiras do Rio Grande do Norte, do Jabaquara. E eu fiz uma partida pela rádio web que eu trabalhava, reportei uma partida do Palmeiras do Rio Grande do Norte contra o próprio Flamengo de Guarulhos, e tinha um goleiro chamado Bahia, que fechou o gol, ele era da Portuguesa. Por que o time não se endereçou nele, já que ele era da base? Só o detalhe, isso que era rápido e simples a pergunta. Não, porque foram duas em uma. Na verdade, é que o Bahia está abaixo da idade, e nós tínhamos... Nessa competição, você tem que ter um goleiro que logo de imediato você deu o recado para o seu adversário que você está seguro no gol. Então, todo grande time começa com um grande goleiro. E o Bahia é um excelente goleiro, mas ele está ali dentro do sub-20. Era da mesma forma que esse Romário, ele esse ano deixou de ser sub-20. Então o Bahia existe num dos projetos nossos para ser o nosso goleiro do sub-20, assim como tem o Delamone, que é um excelente goleiro, para ser goleiro do sub-20 também. Então nós tínhamos outros goleiros à disposição e nós não queríamos expor o Bahia porque ele ainda tem muito crescimento para adquirir no sub-20 na categoria dele. E já que nós tínhamos alguns jogadores aí dentro da idade, e eu costumo sempre usar um goleiro acima, né? E nesse ano, como eu tenho a incerteza se eu vou ter o Rodrigo Caucho ou não, nós decidimos pelo Thiago aí, que estava disposto. Já conhecemos o trabalho dele no passado de São Vicente, acompanhamos eles no Rio Grande do Sul, porque apesar do campeonato, nós estamos montando o elenco agora, nós já estamos trabalhando nisso, acompanhando quem era do nosso desejo desde janeiro. Está no Rio Grande do Norte, estamos acompanhando o Rio Grande do Sul. Nós estamos, através da internet, que hoje é um mecanismo facilitador demais, um material de trabalho excelente, nós fazemos uso disso. E sobre 2014 para 2015? Então, de 2014, eu era diretor vice-presidente de futebol, porém, o presidente na ocasião, né, ali foi dirigido pelo próprio Jabaquara. Esse ano nós temos um gestor que nos deu a oportunidade de estar trabalhando no sistema de parceria e não no sistema de ditar regra. Ele não quer trabalhar com a diretoria conjuntamente com o Jabaquara, mas o ano passado o presidente queria ver em ação algo colocado por um gerente, que a Jabaquara nunca teve, mas nós colocamos um gerente de futebol, e ele pediu para que a gente desse todo o apoio. Nós fizemos todo o apoio estrutural, mas a equipe foi feita ali pelo Kaká, né? E é uma excelente equipe. Infelizmente, eu acho ali, né, uma opinião, que houve algumas falhas ali, talvez na liga do time, porque teve 2 partidas que a equipe andou bem, mas eu costumo dizer, o elenco era bom, mas não foi feliz na escalação, porque os 2 jogos que ele conquistaram o ponto foi quando estava com esse grupo. Só que apesar da gente ter uma leitura de futebol, nós não obrigamos o treinador a escalar, nós respeitamos esse trabalho, e eu sou uma pessoa que
não abro mão disso. Eu gosto de ter o meu trabalho respeitado, por isso eu respeito dos outros. Eu conheço esse elenco bem, mas o Axel vai escalar quem ele acha que deve ir. Eu jamais, nós fazemos as resenhas lá, mas o treinador tem a liberdade de escalar. Infelizmente, o ano passado nós tivemos o Darlan, era um treinador que eu conheço, um amigo, mas não fui eu que contratei, né? Não estou querendo me eximir da culpa, porque se eu estou junto, eu estou junto. Nós erramos juntos, né? Fique bem nítido, erramos juntos, mas se eu tivesse a oportunidade de optar pelo nome, eu teria o nome, com certeza não seria o Darlan. E eu acho que faltou um pouquinho de experiência no banco técnico, no comando técnico, porque o elenco era bom, o elenco era muito bom, mas ali a comissão técnica se perdeu um pouquinho, não soube lidar com a ferramenta que lhe entregaram. O elenco não era ruim, era um bom elenco, eu conheço os garotos e até estou atrás de... Deve ter uns 2 deles do ano passado aí, tem um que eu estou caçando, mas não encontrei ainda. Mas o elenco não era bom, eu acho que ele foi mal usado, peças colocadas em lugar errado. Não estou fazendo uma crítica para o técnico, mas acho assim, todo treinador erra. E acho que ele cometeu alguns momentos de infelicidades ali, principalmente quando ele conquistou. Ele não soube, no momento que ele conquistou as vitórias, nos poucos momentos vitoriosos dele, ele não estabilizou ali e não repetiu. Então, um dos grandes erros ali da comissão foi não fazer repetição de escalações. Então, olha, você pode acompanhar que cada dia tinha um time. Deixa eu receber aqui uma mensagem, já passo para o Antônio Carlos, a mensagem do Peterson Garcia, de São Vicente. Caros amigos do LE, nos anos 80, com 5 anos de idade, fui mascote do Jabuca, junto com meus irmãos Richard e Charles. No time, olha, é Peterson, Richard e Charles. O pai mandou bem, inovou pra caramba. Tinha o Rony Peterson, corredor de Fórmula 1, né? Agora os outros, Richard e o Charles. Olha, no time que tinha Castelo e Pinduca, entre outros. E quem nos levava era meu velho pai Garcia. Olha, estamos falando do pai dele, em memória. Um grande. Torço que o Jabaquara seja forte em 2015. Abraços do Peterson. Um grande abraço para você, Peterson. Faz a sua pergunta, Antônio. Rapidinho, uma colocação. Vocês falaram muito de goleiro do Jabaquara. O Jabaquara sempre foi uma vitrine de jogadores. E nesta divisão não é diferente. O Giovânio está aí no Santos, é uma prova disso. Perfeito. O Giovânio está aí no Santos, é uma prova disso. Vocês estavam falando muito de goleiro, estão pondo muita fé nos goleiros. O Jabaquara sempre foi um primor de lançar grandes goleiros. Aliás, o maior goleiro do país saiu do Jabaquara, que foi Gilmar de Santos Neto, campeão, na minha opinião, bom, certo? Então, por favor. Campeão do mundo, certo? Certo. Então, torço para que o Jabaquara revele mais goleiros, mais jogadores, como o Giovânio, por exemplo, certo? E, pelo que eu estou vendo aí, o Jabaquara está em boas mãos, principalmente o treinador Axel, que sabe trabalhar muito bem, certo? Já esteve no Jabaquara e tudo, que conhece, né, o âmbito ali. Então, boa sorte, é o que eu desejo, certo? E novas revelações não só para o Jabaquara, para o futebol brasileiro. Antes de passar para o Rinaldo, para o Beto complementar também as perguntas, olha aqui, o Adilson... do Gonzaga para o Gilson. O Adilson trabalhou no Jabaquara, Santos Futebol Clube, etc. Gilson, se precisar de mim, estou à sua disposição. Estou assistindo o programa. Conhece o Adilson? Conheço o Adilson, um abraço. Trabalhou numa das temporadas comigo lá. Legal. Deixa eu ver aqui, olha, o Marcos Vinícius Santana, da Ponta Praia, um abraço para todos. Tem um atleta que está jogando na Várzea, no futebol amador, né, Beto? Ele já foi do Jabaquara e agora está parado. Agora a gente não sabe quem é, né? É esse aí que eu quero falar. Ah, é esse? É esse. Então, peraí, guarda essa daí. Tadeu Moraes, da Aparecida, um alô para todos, parabéns pelo programa, obrigado, Tadeu. Regina Moraes, estou acompanhando o Leite Esportivo lá no bairro da Aparecida, obrigado, Regina. Já, Beto, agora o Rinaldo já passa para você também. Pois bem. Tudo bem. A não ser que ele queira tomar a tua pergunta. Gilson, não, nada a ver, não tem nada a ver, é outro tipo de pergunta. Gilson, eu tenho acompanhado o Jabaquara de uns anos para cá, pela Cidade, e eu tenho reparado que um dos maiores problemas dentro da Caneleira é o gramado. O Jabaquara mexeu no gramado para esse ano? Olha, não foi feito a revisão que deveria ser feita, mas mexemos. Nós consertamos toda a parte central, o meio de um lado, de uma trave a outra, todo o meio está reconstituído. Porém, para aquele gramado ficar bom, você tem que refazer ele todo. O problema é que nós não temos o tempo hábil, até por conta de você, muitas das vezes, estar usando o próprio campo para treinamento. Esse ano nós estamos usando em menor intensidade, porque nós estamos trabalhando na FC,
e eventual no Portinho, e agora, de vez em quando, nós estamos saindo para o BC. Então, o que acontece? Isso, quando você não tem uma estrutura para fazer um trabalho local, você acaba sacrificando muito o gramado. E mas, assim, para o futuro nós vamos ter o apoio lá, que agora surgiu um sintético. Essa gestão aí do Manolo, ele está para inaugurar oficialmente a quadra do sintético, inclusive deve receber o nome do nosso goleiro, Gilmar, aí. O presidente Manolo deve fazer uma homenagem para o Gilmar aí, na inauguração do sintético. Com certeza ele deve fazer aí, pelo pouco que a gente conhece do Manolo aí. Então, em termos administrativos, assim, houve bastante melhora no Jabaquara e, obviamente, quando o Manolo optou por terceirizar o profissional, ele sabia, primeiro, para quem estava terceirizando. E eu, que vivo um pouquinho mais em contato com a equipe da Solé, eu posso dizer que está em boas mãos, é um pessoal que trabalha sério e eles fazem questão do Jabaquara estar próximo. Né? Não é uma terceirização, apesar de ter sido terceirizado, ele quer o trabalho desenvolvido como se fosse parceria e não uma terceirização. E isso é importantíssimo, porque ele não dita a regra, ele acompanha o trabalho, ele expõe as ideias dele, escuta nós. E eu acredito que a Solé acabou tardia, mas nos dando presente aí do centenário. Acho que eu quero voltar aqui no final do ano para falar que a Solé está dando um presente do centenário aí para nós aí, essa oportunidade de fazer uma grande temporada. Legal, Beto, quem é esse jogador? Bom, antes você deveria ter feito a pergunta sobre o gramado para o Beto Rainer, porque eu corri o campo de um gol ao outro. Pronto, já estava indo tão bem, Beto, agora começou já surtou. E o campo está ótimo. Já né? surtou, é isso que dá. Bom, olha, nós temos que tá até jogando no futebol vaziano amador da cidade, e que foi um dos maiores artilheiros do Jabaquara quando passou por lá. E o ano passado ele teve no CSA, que é o Edgar Melo, e um artilheiro nato, um homem que toca a bola. Por que ele não é aproveitado atualmente no Jabaquara? Olha, não é que não é aproveitado, o Edgar seria muito bem-vindo, né? É que até o meio do ano ele estava lá no futebol do Nordeste, eu converso muito com ele, inclusive já até tentamos localizá-lo, porque o Edgar não é só jogador, ele é desculpa o termo aí, do amador. O Edgar foi um dos grandes artilheiros da época, deu como diretor lá. Eu vi tive um ano ali, acho que o Edgar trabalhou uns 3 anos conosco. Foi em 2007. E ele... Não, além do 2007, mais recente, ele fez uma excelente temporada. Ele foi um dos maiores artilheiros. Acho que foi em 2000, eu trouxe o Rodrigão em 2012, acho que ele teve em 2011 muito bem com a gente. Praticamente uma média de 1 gol por partida. Então, seria muito bem-vindo. Nós estamos à procura de um jogador que passe experiência. Só que a Solé não disponibilizou um orçamento, na qual nós não queremos quebrar essa situação de orçamento. Obviamente, se ele se enquadrar dentro desse orçamento, vai ser muito bem-vindo, porque o Edgar não precisa de avaliação, não. Nós conhecemos o futebol dele e dentro dessa molecada ele funciona, que é uma beleza, porque nós precisamos de um matador e isso ele é. Olha, para dizer, ele é o artilheiro atual do campeonato amador de Santos, hein? Edgar, se baixar lá na casa, ele é bem-vindo, de qualquer jeito. A molecada vai gostar de jogar com ele. O Marco Antônio, estou botando Antônio por conta. O Marco do Bom Retiro pergunta para você, Gilson, se o Cobrinha, o Rodrigo, o ano passado estava no elenco e você não estará novamente? Esse é o homem que eu não encontrei. Foi o melhor jogador do ano passado, inclusive o Caiquinho, que estava no ano passado. O Caiquinha está tentando localizar ele para nós, que é uma das peças que nós gostaríamos de ver com essa molecada. Eu posso localizar ele para você. Então, o Cobrinha, se dependesse do diretor aqui, o Cobrinha é algo que nós já estamos caçando para disponibilizar para o Axel. O Marco Antônio roubou minha pergunta. Legal. Ah, é? Mas então vai pensando numa, porque antes de você fazer a pergunta, a gente vai colocar umas imagens que está acontecendo no Pátio Iporanga, que na Ana Costa, uma exposição dos 100 anos do Jabaquara. Então a gente bateu algumas fotos lá
colocamos à disposição do Grande Esportiva para que vocês possam ver e que vocês possam estar lá presentes para acompanhar também essa bela exposição de camisas, alguns quadros. Essa exposição estava no jantar, não estava do centenário, né? Alguma coisa. Alguma coisa, essa aí já está mais enriquecido agora. Ela está mais enriquecida, exatamente. Então tem fotos, tem as camisas, o legal, as camisas, aí você que é do tempo, essa é a camisa oficial desse ano. Do ano passado. Eu gosto muito das coisas, essa aqui é antiga. Essa aqui é de 1900 e bolinha. Essa aí era quando eu estava nascendo, né? Olha só a sequência de camisas aí do Jabaquara. É uma viagem, você lá no Patiporanga, você se diverte bastante. Fala, Toninho. Eu, já enriquecendo isso aí, vendo uma dessas camisas, eu tive um amigo já falecido, artilheiro no Jabaquara, que trabalhou comigo nas docas. E foi requisitado pelo Roberto Belangeiro para trabalhar na Portuguesa Santista. O Roberto Cabeleira. Não sei se você lembra, certo? Jarbas, Roberto Cabeleira e o Tuico. Jogava no time da Portuguesa com o Roberto Belangeiro. Foi requisitado, já falecido, certo? Foi meu amigo. Não, mas peraí. Brincadeira, pô. Se falar do Baltazar, ele vai lembrar. Não é coisa. Se eu falei do Gilmar, ele lembrou, não é do tempo dele. Fala do Adão também, ele vai lembrar. Mas só tem um aqui, né? Mas só tem um aqui. Quem jogou junto também foi Matusalém. O Matusalém esteve presente. Qual é a sua pergunta? Dos nomes que vocês têm hoje no elenco do Jabaquara, quais são, você como diretor, vice-presidente de futebol, acompanhando os treinamentos, a pré-temporada, quais são, não vou dizer um nome que é muita covardia, mas os 2 ou 3 nomes que você bota fé que vão ser os destaques do Jabaquara nessa campanha? Desculpa, eu vou responder por ele. Isso fica até chato ele falar que ele tem 3 nomes dentro de um grupo do universo de 20. Não. Ele vai aí chegar amanhã e tá sabe, vou botar para pelo amor de Deus. E outro não, mas a gente fez essa pergunta, a mesma pergunta pro Rodrigão. Ele não respondeu. Ele pontuou alguns nomes que são destaques, como ele também já. Ele já a mesma coisa que chegar aqui e falar, dizendo que vai deixar por conta do treinador, ele não vai se meter. É a mesma coisa que eu chegar aqui. Não vai se meter no trabalho do cara. Eu tenho 6 comentaristas aqui. Aí vem o cidadão chegar aqui para mim e fala assim, olha, quais você acha que são os melhores comentaristas? É lógico. Tenha paciência. Evidentemente que eu falaria que é Beto Rainer. Com certeza, o senhor é número 1, com certeza. No caso do senhor. Não. Não deixa ele fazer a pergunta, pô. No caso, o Carlos até respondeu que é deixar por conta do Axel, e aí, no caso... É lógico. É o treinador, mas ele, como diretor de futebol, acho que daria até para pontuar. Por isso que eu não disse um nome. Alguns ali que você coloca a fé do time para pontuar. Eu vou ser sincero, porque, assim, todo treinador, todo diretor que convive próximo, igual o convívio do elenco, e igual foi formado esse elenco, eu diria para você que enumerar algum jogador, 1 ou 2, 3 jogadores é pouco, porque 90% do que eu trouxe eu confio e muito. Eu durmo feliz, sossegado e não tenho medo desse elenco me deixar na mão em situação nenhuma. Esse elenco que nós estamos trazendo, eu estando bem ou o clube estando mal, é um elenco que vai lutar do começo ao fim, porque ele foi feito a dedo. Tem garotos aí que nós criamos dos 11, com 17, 18 anos, foram disputar outros clubes, graças a Deus, voltaram. E tem muitos que estavam empregados, igual nós estamos com o garoto da A1, implorando, porque ele viu o elenco, falou, pô, eu quero estar junto, no ano de vocês eu não vou. Então ele está pedindo para voltar. Então, eu diria para você, 90% do elenco, tem vários, não eu vou esquecer um ou outro, mas eu diria, o elenco 90% é um elenco que eu acredito que você vai ver no mundo do futebol por muito tempo. E, rapidamente, a fórmula de disputa da segunda divisão, ela modificou. Qual é a fórmula de disputa da sua maior preferência? A antiga ou a nova? Olha, apesar de ser ruim para o jogador de futebol, que eu acho que foi o maior afetado, foi o jogador de futebol, por ter só 28 vagas, isso gera um certo desemprego nesse meio. Para o clube de futebol, de certa maneira, teve um protecionismo. E, em geral, para que também ninguém se excedesse em orçamento e nem deixasse o clube ser lesado
por alguns treinadores que você contrata mal e de repente ele começa a montar lá os afilhados dele e daqui a pouco você está com 50 no elenco. Isso aí, de certa maneira, sangria, protegeu, né? E fez com que o clube já se preocupasse desde o início com a sua responsabilidade. Então, eu gostei, de certa maneira, apesar disso, eu gostei da forma. E esse campeonato é legal para essa divisão porque ele é mais caro, é 5 meses e tal, mas você dá um maior tempo de trabalho para clubes igual o Jabaquara, Portuguesa, que nós não temos um grande lastro de trabalho. Evita também aquela questão, o clube tem mais poder financeiro, bem que na segunda divisão é complicado, mas tem alguns que tem os patrocinadores mais fortes, tem os banqueiros mais fortes, que chegam lá, vamos contrata, aí ó, resolve a história toda. Ô Gilson, a gente está chegando no final desse segundo bloco, uma pergunta, a estrutura, a gente já falou do gramado do Jabaquara, a infraestrutura do Jabaquara está adequada para o campeonato. Outra coisa também, já arredondando a pergunta, como fazer para trazer o torcedor do Jabaquara ao estádio? Olha, o torcedor do Jabaquara, pelo que eu conheço nos 9 anos que eu transito no Jabaquara, você montando um bom elenco, ele comparece. Ele vem, nós tivemos o exemplo de 2012, que nós tínhamos em casa, o time obtinha uns bons resultados. Na época que o Paulo Kobayashi foi treinador, nessa época o Axel era meu treinador de sub-20. Então existia muita expectativa. Então o torcedor comparecia tanto no campeonato do sub-20 como do profissional, assim como no 15 e no 17 você via as arquibancadas lotadas. Então o torcedor ele comparece quando ele vê que o trabalho está sendo feito com seriedade. E esse ano, junto com a Solé aí, Jabaquara, eu não tenho a menor dúvida que o torcedor vai estar nos apoiando. Já sinalizou isso pelas contratações que ele está vendo, nos dia a dia de treino, ele tem comparecendo, está vendo que o trabalho pegou outro rumo aí, um trabalho com seriedade e com pessoas sérias à frente, que é mais importante. Bom, Gilson, eu queria te agradecer a sua participação aqui no programa Lente Esportiva dessa segunda-feira, até porque com esse tempo, com trânsito, é difícil chegar aqui, mas você esteve aqui com a gente. O Lente Esportiva, o canal Net Cidade, tem as portas abertas para o Jabaquara. Aqui é a casa do Jabaquara, também da Portuguesa Santista. Aqui é a casa dos clubes da Baixada Santista e a gente faz tudo o que pode para poder ajudar esses clubes. Nós estaremos levando as imagens de todos os jogos de Jabaquara que forem possíveis aqui no Lente Esportiva e a gente torce realmente para que esse seja o ano do Jabaquara, ok? Eu que agradeço aí, agradeço pela oportunidade. Um abraço aí para todos os amigos do Lente Esportiva. Obrigado de coração aí pelo convite, o prazer foi meu. Sempre que nos convidar, será uma satisfação em participar. Legal, falamos com o Gilson, vice-presidente de futebol do Jabaquara. Mais um intervalinho, já o Tadeu Costa senta aqui nas cadeiras, aí para falar da primeira divisão do Campeonato Paulista, que tá chegando, já as finais estão aí na porta. Já voltamos.